Código Vermelho. Episódio de hoje. Corrida contra o relógio biológico, o mistério da febre hemorrágica. O verão castigava a cidade com uma fúria implacável. 40 graus Celsius à sombra, o asfalto transformado em espelhos trêmulos. De calor, e dentro do Hospital Geral São Lucas, o ar-condicionado gemia, lutando uma batalha perdida contra a canícula. Um contraste cruel se estabelecia. Enquanto o suor escorria pelas testas dos profissionais, alguns pacientes tremiam de febre em seus leitos, presos em seus próprios infernos particulares. Eram 7h15 da manhã. Dr. André Luiz, médico-chefe da Sala Vermelha, empurrou as portas da emergência, sendo imediatamente engolido pelo familiar caos sonoro. O bip insistente dos monitores cardíacos, o murmúrio apressado de conversas técnicas, o choro agudo de uma criança perdida no labirinto da dor e o zumbido agônico do ar-condicionado, sobrecarregado. Previsão para hoje, 42 graus Celsius e emergência em ponto de ebulição, anunciou Janaína Freitas da recepção, seus dedos voando sobre o teclado, registrando pacientes em um ritmo frenético. Já temos 3 casos de insolação, 2 de desidratação severa, e a ambulância está trazendo mais um. Preparem-se. Dr. André Luiz assentiu, o olhar percorrendo o cenário já caótico. Seu uniforme azul marinho, impecável há minutos, já denunciava a batalha contra o calor. Verão na emergência era sinônimo de sobrecarga. Não apenas os casos diretamente ligados ao clima, mas a exacerbação de doenças crônicas, o florescimento traiçoeiro de infecções. Na sala dos médicos, doutora Bárbara Ellen, especialista em emergências traumáticas, prendia os cabelos escuros em um coque firme, um ritual de preparação para a guerra diária. Ao seu lado, doutora Eliane Rodrigues, a metódica e brilhante chefe da clínica geral, revisava prontuários com a concentração de um estrategista. Bom dia, equipe, cumprimentou o Dr. André Luiz, a voz calma contrastando com a tensão no "Andrew sobrevivendo ao apocalipse tropical", respondeu Dra. Bárbara Ellen, buscando refúgio em um gole de água gelada. UTI quase lotada, e o dia mal começou. Doutora Eliane Rodrigues ergueu os olhos, a preocupação vincando sua testa. O calor está descompensando os pacientes crônicos. 3 paradas cardiorrespiratórias durante a noite. E há rumores de um surto de gastroenterite no setor leste. Nesse instante, o rádio na cintura de Dr. André Luiz ganhou vida. A voz tensa de Lucas Barreto, o socorrista, cortando o ar. Central para São Lucas. Estamos há 5 minutos com paciente masculino, 35 anos, febre alta, vômitos e sangramento. Retornou recentemente de expedição na Amazônia. Sinais vitais. Instáveis. Preparar isolamento, Dr. André Luiz e doutora Eliane Rodrigues trocaram um olhar carregado de significado. Febre, sangramento, Amazônia. A tríade acendia todos os alertas para doenças infecciosas graves, potencialmente contagiosas. Preparem a sala de isolamento. 1. Ordenou o Dr. André Luiz pelo rádio, a voz firme. Equipe com equipamentos de proteção individual completos para a recepção. Nível máximo de precaução. Beatriz Helena, a enfermeira-chefe, já se movia com eficiência letal, organizando kits de proteção, alertando o laboratório. Nos corredores, Carlos Alberto e Rosa Nascimento, técnicos experientes, preparavam a sala de isolamento, vestindo capotes, luvas e máscaras, com a agilidade de veteranos de guerra biológica. Carla Menezes verificava estoques, antecipando a demanda por medicamentos e fluidos. O som agudo da sirene rasgou o ar abafado da manhã. A primeira batalha do dia estava prestes a começar. E com ela, uma corrida desesperada contra um relógio biológico que já corria perigosamente rápido. A ambulância freou bruscamente. As portas se abriram, revelando Lucas Barreto e Tainá Mendes, socorristas experientes, movendo-se com urgência calculada. Na maca, um homem de 35 anos, Marcelo Vieira, fotojornalista. Sua pele bronzeada estava agora pálida, úmida, salpicada por petequias sinistras. Um filete de sangue escorria do canto de sua boca. Marcelo Vieira, 35 anos, informou Lucas Barreto enquanto transferiam o paciente. Encontrado desacordado, febre de 39,8 graus Celsius, pressão 90 por 60 milímetros de mercúrio, frequência. A cardíaca, 120 batimentos por minuto. Saturação, 92% em ar ambiente.
Vômitos com sangue no transporte. Dr. André Luiz, doutora Eliane Rodrigues, doutora Bárbara Ellen e a equipe, encapsulados em equipamentos de proteção, receberam o paciente na sala de isolamento. O calor dentro dos trajes era sufocante, mas a concentração era absoluta. Histórico recente? Perguntou doutora Eliane Rodrigues, seus olhos experientes já analisando as manifestações cutâneas. Retornou a 3 dias de expedição na Amazônia, respondeu Tainá Mendes, documentando comunidades ribeirinhas, áreas de desmatamento. A informação reverberou na sala. Amazônia, febre, sangramento. As possibilidades eram assustadoras. Malária grave, dengue hemorrágica, febre amarela, leptospirose, hemograma completo, coagulograma, função hepática e renal, gasometria arterial, hemoculturas, sorologias para dengue, malária, febre amarela, leptospirose. Ordenou o Dr. André Luiz, a voz abafada pela máscara. Radiografia de tórax e ultrassom abdominal à beira-leito. Agora, Beatriz Helena coordenava a coleta de amostras. Carlos Alberto conectava o monitor. Os números piscaram na tela, confirmando a gravidade. Frequência cardíaca, 128 batimentos por minuto. Pressão arterial, 85 por 55 milímetros de mercúrio. Temperatura 41 graus Celsius. Marcelo Vieira recuperou a consciência por um instante, os olhos perdidos no ambiente estéril e nas figuras anônimas em seus trajes de proteção. Onde? O quê? Senhor Marcelo Vieira, você está no Hospital São Lucas, disse Dr. André Luiz, aproximando-se. Como começou a se sentir mal? Voltei da Amazônia. Dor de cabeça. Febre. Pensei que fosse cansaço. Ontem piorou. Dores no corpo. Vômitos. Contato com água de rio. Lagos? Inquiriu doutora Eliane Rodrigues, pensando em leptospirose. Sim, várias vezes. Áreas alagadas. Profilaxia para malária? Não. Viagem de última hora. Vacina contra a febre amarela? Acho que sim. Há muitos anos, enquanto Rodrigo, o técnico de laboratório, coletava as amostras de sangue com cuidado redobrado, Marcelo Vieira teve um novo episódio de vômito hemorrágico. A pressão arterial despencou para 80 por 50 milímetros de mercúrio. Estabilização imediata, comandou o Dr. André Luiz. 2 acessos venosos calibrosos, expansão volêmica agressiva com cristalóide, tipagem sanguínea e reserva de 4 unidades de concentrado de hemácias e 4 de plasma fresco congelado. Rosa Nascimento e Carlos Alberto trabalhavam em sincronia, suas mãos ágeis estabelecendo os acessos. Carla Menezes já separava drogas vasoativas, antecipando a necessidade de suporte hemodinâmico. O quadro clínico inicial sugere fortemente dengue hemorrágica ou malária grave, talvez complicada por sepse, comentou o Dr. André Luiz com a doutora Eliane Rodrigues, enquanto palpava o abdômen do paciente, detectando uma dolorosa hepatomegalia. Concordo, Dr. André Luiz, mas a icterícia incipiente e o histórico de vacinação incompleta para a febre amarela me deixam apreensiva, ponderou a doutora Eliane Rodrigues. Não podemos descartar arboviroses menos comuns ou até mesmo antavirose, dependendo da área exata da expedição. Doutora Bárbara Ellen, que acabara de chegar após estabilizar um trauma, observou o paciente e os monitores. A distribuição das petequias e esse sangramento gengival espontâneo me lembram alguns casos de febre amarela que vi durante meu internato em Roraima, comentou a doutora Bárbara Ellen. A icterícia precoce também é um sinal de alerta importante. Rodrigo retornou ofegante com os primeiros resultados urgentes. Hemograma, plaquetopenia severa, 30 mil por milímetro cúbico. Leucopenia acentuada. Hematócrito elevado sugerindo hemoconcentração. Coagulograma totalmente alterado, TAP e TTPA incoaguláveis. Pesquisa de plasmódio negativa na primeira amostra. Plaquetas em 30 mil. Coagulopatia grave. Isso é muito preocupante, murmurou o Dr. André Luiz. Afasta malária como causa imediata, mas reforça dengue grave ou febre amarela. Precisamos de mais amostras para malária, mas o quadro laboratorial é compatível com ambas as arboviroses, confirmou a doutora Eliane Rodrigues. Iniciamos protocolo para dengue grave com choque e coagulopatia, decidiu. Dr. André Luiz,
expansão volêmica criteriosa, monitorização invasiva da pressão arterial, suporte transfusional agressivo com plaquetas e plasma. Vamos tentar controlar essa hemorragia. Enquanto a equipe implementava as medidas, a saturação de oxigênio de Marcelo Vieira caiu abruptamente para 88%. Ele começou a apresentar agitação psicomotora, um sinal sinistro de hipóxia cerebral ou encefalopatia metabólica. Insuficiência respiratória aguda. Precisamos garantir a via aérea, exclamou o Dr. André Luiz. Preparar para intubação orotraqueal em sequência rápida. Com a precisão de um cirurgião, Dr. André Luiz realizou a intubação, enquanto Dra. Bárbara Ellen administrava as medicações e monitorava os sinais vitais. O procedimento foi tenso, complicado pela coagulopatia, mas bem sucedido. Marcelo Vieira foi conectado ao ventilador mecânico. 2 horas depois, na UTI de isolamento, novos exames chegaram, pintando um quadro ainda mais sombrio. Função hepática em colapso. TGO 1.500 unidades por litro, TGP 1.200 unidades por litro, bilirrubinas disparando, função renal começando a falhar, creatinina 1,8 miligramas por decilitro, relatou Rodrigo, a voz tensa. Doutora Eliane Rodrigues analisou os números, seu vasto conhecimento clínico buscando padrões. A magnitude da lesão hepática. Essa proporção TGO, TGP, a icterícia fulminante e a insuficiência renal aguda se instalando. Dr. André Luiz, Dra. Bárbara Ellen, isso grita febre amarela. É muito mais agressivo do que costumamos ver na dengue. Mesmo nos casos mais graves, Dr. André Luiz e Dra. Bárbara Ellen revisaram os dados, a concordância se formando em seus rostos preocupados. Você tem razão, doutora Eliane Rodrigues, disse Dr. André Luiz. Vamos redirecionar o foco terapêutico, otimizar suporte hemodinâmico, renal e hepático. Não há antiviral. Nossa luta é contra as complicações. Notificar a vigilância epidemiológica imediatamente, reforçou Dra. Bárbara Ellen. Isso tem implicações enormes para a saúde pública. Juliana Fonseca, a assistente social, conseguiu contato com a família e trouxe uma informação crucial. A esposa confirmou. Ele esteve em uma área de desmatamento recente, com relatos de epizóotia, morte de macacos. É um sinal clássico de circulação do vírus da febre amarela. A hipótese se tornava quase certeza. Doutora Eliane Rodrigues solicitou PCR e sorologia específica para a febre amarela. Precisamos rastrear contatos, verificar o status vacinal de todos que tiveram contato próximo desde o retorno dele, alertou doutora Eliane Rodrigues. Enquanto a equipe lutava para manter Marcelo Vieira vivo, Flávio Augusto, o administrador, abordou o Dr. André Luiz no corredor, a preocupação financeira estampada no rosto. Dr. André Luiz, os custos desse isolamento, dos exames, do suporte intensivo. A diretoria está questionando. Dr. André Luiz interrompeu-o, a voz baixa mas carregada de intensidade. Flávio Augusto, estamos diante de um caso suspeito de febre amarela, uma doença de notificação compulsória internacional, com potencial para causar um surto urbano devastador. Os protocolos não são opcionais. Se a diretoria quer discutir custos, podemos calcular o preço de uma epidemia começando dentro do nosso hospital. Agora, se me der licença, tenho um paciente lutando pela vida. O administrador recuou, silenciado. Na UTI, a batalha continuava. Doutora Eliane Rodrigues, com sua experiência em doenças tropicais, guiava a equipe. A fase tóxica da febre amarela tem mortalidade de até 50%. O suporte precisa ser impecável. 6 horas depois, a confirmação chegou. PCR positivo para a febre amarela. A vigilância epidemiológica intensificou suas ações. Doutora Bárbara Ellen, com a difícil tarefa de comunicar a gravidade à esposa, Carolina, foi direta, mas compassiva. Confirmamos febre amarela. Seu marido está em estado gravíssimo. As próximas 72 horas são decisivas. Não há tratamento específico, apenas suporte intensivo. As 48 horas seguintes foram uma montanha-russa de complicações e intervenções. Plasmaférese para tentar remover toxinas e complexos imunes, hemodiálise contínua para substituir a função renal falida,
transfusões maciças de plaquetas e plasma para conter a hemorragia. No terceiro dia, um vislumbre de esperança. Os marcadores de lesão hepática pararam de subir. Os sangramentos diminuíram. Cruzamos o nadir? Perguntou o Dr. André Luiz cauteloso. Talvez. Mas a recuperação será uma maratona, respondeu a doutora Eliane Rodrigues. No quinto dia, um marco. Extubação bem-sucedida. Marcelo Vieira. Respirava espontaneamente, ainda confuso, mas vivo. O que aconteceu? Você teve febre amarela, Marcelo Vieira, explicou o Dr. André Luiz. Uma forma muito grave. Você lutou bravamente e nós lutamos com você. 2 semanas depois, Marcelo Vieira foi transferido para a enfermaria. Fraco, mas recuperando-se. Sua história, suas fotos da Amazônia, tornaram-se o centro de uma campanha de conscientização sobre a importância da vacinação. A corrida contra o relógio biológico fora vencida. Por pouco, as cicatrizes permaneceriam, um lembrete da tênue linha entre a vida e a morte na Sala Vermelha. Em meio à crise da febre amarela, Dr. André Luiz foi chamado à Sala 3. Uma senhora de 70 anos, Teresa Almeida, professora aposentada, apresentava alteração aguda do estado mental. Minha mãe acordou assim hoje, explicou a filha aflita. Confusa, trêmula, falando coisas sem sentido. Reclamou de dor no peito e palpitações durante a noite. Vomitou 2 vezes. Dona Teresa Almeida estava pálida, olhar perdido, mãos com um tremor fino, pupilas dilatadas, movimentos oculares desconjuntados, pulso irregular. Dona Teresa Almeida tem alguma doença crônica? Usa medicações? Perguntou o Dr. André Luiz. A filha despejou uma nécessaire sobre a bancada. Uma farmácia portátil. Antihipertensivos, hipoglicemiantes, anticoagulante, antiparkinsoniano, benzodiazepínico, suplementos, pressão alta, diabetes, arritmia, Parkinson diagnosticado há 2 meses, ansiedade. Quem controla as medicações? Ela sempre tomou sozinha, mas ultimamente acho que ela se confunde. Quantos médicos a acompanham? Cardiologista, endocrinologista, neurologista, geriatra, clínico do posto e um psiquiatra novo, 6 médicos diferentes. Polifarmácia. Confusão mental aguda. O padrão era clássico, mas perigoso. A senhora notou alguma mudança recente nas medicações? Perguntou o Dr. André Luiz diretamente à paciente. O remédio novo, para tremer, aumentou a dose. E o doutor do coração mudou 1. E a senhora tem tomado todos corretamente? Dona Teresa Almeida hesitou. Às vezes, quando a dor é forte, tomo um pouco mais. E quando não durmo, dobro o remédio. A filha arregalou os olhos. Mãe, por que não me disse? Dr. André Luiz solicitou exames urgentes. Hemograma, eletrólitos, função renal e hepática, glicemia, troponina e dosagem sérica de digoxina e benzodiazepínicos. O quadro inicial poderia sugerir um AVC, uma infecção do sistema nervoso central, ou até mesmo um infarto atípico, considerando a dor torácica e as palpitações. Pensou alto Dr. André Luiz, conversando com a enfermeira Beatriz Helena, enquanto aguardavam os resultados. Mas a polifarmácia e a confissão de automedicação me fazem suspeitar fortemente de intoxicação medicamentosa como causa primária ou fator contribuinte principal. Os resultados chegaram rapidamente. Função renal comprometida, creatinina, 1,8 mg por decilitro, hipocalemia severa, potássio, 2,8 miliequivalentes por litro, troponina discretamente elevada, glicemia baixa, 65 mg por decilitro. A hipocalemia explica parte das arritmias e fraqueza, analisou o Dr. André Luiz. A função renal ruim acumula os medicamentos. A hipoglicemia contribui para a confusão. Em seguida, as dosagens séricas, nível de digoxina muito acima do terapêutico, benzodiazepínico também em concentração tóxica. Bingo! Exclamou o Dr. André Luiz, aliviado por ter um diagnóstico claro, embora grave. Intoxicação digitálica e benzodiazepínica, exacerbada por insuficiência renal e hipocalemia. Uma tempestade farmacológica perfeita. Ele explicou à filha. Sua mãe está sofrendo de uma intoxicação medicamentosa complexa. Vários remédios interagindo, alguns em níveis tóxicos. A função renal comprometida impede a eliminação adequada. Meu Deus, e agora? Já identificamos o problema.
Vamos suspender temporariamente a maioria das medicações, corrigir os desequilíbrios e monitorar de perto. A intoxicação por digoxina é a mais preocupante para o coração, mas temos como tratar. Dr. André Luiz prescreveu infusão de potássio, suspendeu digoxina e benzodiazepínico, ajustou as demais doses. Considerou o antídoto para a digoxina, FAB, mas optou por observar a resposta inicial. Internação para monitorização e reconciliação medicamentosa completa, decidiu ele. Nas horas seguintes, com a correção da hipocalemia e a suspensão dos fármacos tóxicos, Dona Teresa Almeida começou a melhorar. O ritmo cardíaco estabilizou, a confusão diminuiu. No dia seguinte, estava significativamente mais lúcida. Como evitamos que isso aconteça novamente? Perguntou a filha. Doutor. André Luiz sentou-se com elas. Precisamos de uma abordagem integrada. Primeiro, revisão completa das prescrições por um único médico coordenador, idealmente um geriatra. Segundo, sistema de organização de medicamentos, talvez com ajuda externa. Terceiro, e mais importante. Ele olhou para Dona Teresa Almeida. Nunca, jamais, ajustar doses por conta própria. Dona Teresa Almeida assentiu, envergonhada. Eu só queria me sentir melhor. Não percebi o perigo. Juliana Fonseca, a assistente social, ofereceu encaminhamento para um programa de gerenciamento de medicamentos domiciliar. 3 dias depois, Dona Teresa Almeida recebeu alta. Seu coquetel de 12 medicamentos foi reduzido para 7 essenciais, com horários claros e um organizador semanal. Medicamentos são ferramentas poderosas, Dona Teresa Almeida, disse Dr. André Luiz na despedida. Mas exigem respeito e conhecimento. Enquanto a observava sair, Dr. André Luiz refletiu sobre o perigo silencioso da polifarmácia não gerenciada, um inimigo invisível que vitimava tantos idosos. Um lembrete da importância crucial da comunicação e da coordenação no cuidado médico. No turbilhão da emergência, doutora Bárbara Ellen foi chamada à sala 4. Um adolescente, Lucas Silva, 17 anos, atleta de basquete, queixava-se de mal-estar e dor torácica. Estávamos no meio do treino intensivo para o estadual, explicou o treinador preocupado. Ele começou a sentir pressão no peito, falta de ar. Nunca teve isso antes. Lucas Silva, apesar do físico atlético, estava pálido, com sudorese fria. Começou ontem, mas passou. Hoje voltou mais forte. Meu coração parece que vai sair. Pela boca, disse o jovem, a voz ofegante. Febre recente? Gripe, resfriado? Perguntou doutora Bárbara Ellen, sua intuição já trabalhando. Tive uma gripe há 2 semanas. Fiquei em casa 2 dias. Depois voltei a treinar normalmente. Alerta máximo na mente de doutora Bárbara Ellen. Sintomas cardíacos em atleta jovem após quadro viral? Miocardite era uma possibilidade que não podia ser ignorada. Histórico. Familiar de problemas cardíacos? Morte súbita? Não que eu saiba. Meus pais são saudáveis. Avaliação cardiológica prévia para esporte? Sim, há 6 meses. Tudo normal. Ele é muito disciplinado, doutora. Não usa nada proibido, assegurou o treinador. Doutora Bárbara Ellen solicitou eletrocardiograma, radiografia de tórax e marcadores cardíacos, troponina CKMB. O eletrocardiograma veio rapidamente e as alterações eram inconfundíveis para um olho treinado. Inversão de onda T difusa, intervalo PR prolongado, extrasístoles ventriculares frequentes. Isso não é coração de atleta, murmurou doutora Bárbara Ellen, mostrando o traçado para a enfermeira Rosa Nascimento. Isso sugere injúria miocárdica. Poderia ser apenas uma pericardite pós-viral? Ou talvez um espasmo coronariano, induzido pelo esforço? Questionou Rosa Nascimento. Pericardite geralmente tem supra de ST difuso, não essas inversões de T. Espasmo é raro nessa idade, sem fatores de risco. A história da gripe recente, seguida por sintomas cardíacos, com esforço, me faz pensar seriamente em miocardite. Precisamos de um ecocardiograma urgente. Enquanto aguardavam, doutora Bárbara Ellen explicou a suspeita a Lucas Silva e ao treinador. Estou preocupada com a possibilidade de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco, frequentemente desencadeada por vírus. O esforço físico intenso durante a fase inflamatória pode ser muito perigoso. Grave? Perguntou Lucas Silva, a apreensão crescendo em seus olhos. Pode ser.
O coração inflamado não funciona bem e pode levar a arritmias graves ou insuficiência cardíaca. Os resultados dos marcadores cardíacos chegaram, confirmando a suspeita. Troponina elevada, 0,8 nanogramas por mililitro. CK-MB também aumentada. Marcadores inflamatórios, PCR e VHS nas alturas. O ecocardiograma, realizado em seguida, selou o diagnóstico. Áreas de hipocinesia na parede lateral do ventrículo esquerdo. Pequeno derrame pericárdico, fração de ejeção reduzida para 45%, relatou o cardiologista. Achados clássicos de miocardite aguda. Doutora Bárbara Ellen reuniu-se com Lucas Silva e seus pais, que haviam chegado. Confirmamos miocardite. O tratamento principal é repouso cardíaco absoluto. Vamos interná-lo para monitorização e tratamento. Anti-inflamatório. Repouso cardíaco? Por quanto tempo? Perguntou Lucas Silva, a voz embargada. Interrupção completa de treinos e qualquer atividade física por pelo menos 3 a 6 meses. A notícia caiu como uma bomba sobre o jovem atleta. Mas o campeonato estadual é em 2 meses. Meu futuro... Lucas Silva, não há campeonato que valha a sua vida. Interveio o treinador, compreendendo a seriedade. O basquete espera, doutora Bárbara Ellen reforçou. Miocardite não tratada, especialmente em atletas, pode levar à morte súbita. O repouso é inegociável. Lucas Silva foi internado na unidade coronariana. Nas primeiras 24 horas, apresentou episódios de taquicardia ventricular não sustentada, justificando a internação e o tratamento agressivo. No 3º dia, doutora Bárbara Ellen encontrou um Lucas Silva desolado. Basquete é minha vida, doutora Bárbara Ellen. Sonho com a NBA, com uma bolsa universitária. Doutora Bárbara Ellen sentou-se, adotando um tom empático, mas firme. Entendo que parece o fim do mundo, mas é uma pausa forçada. Pense nisso como sua primeira grande lesão. A forma como você lidar com essa recuperação definirá muito do seu futuro, dentro e fora das quadras. Bruna Heloísa, a psicóloga, foi acionada para ajudar Lucas Silva a lidar com o impacto emocional. Com o tratamento e repouso, a condição cardíaca de Lucas Silva começou a melhorar. Os marcadores inflamatórios caíram, as arritmias cessaram. 6 meses depois, na consulta de acompanhamento, os exames eram animadores. Função cardíaca normalizada, sem sinais de inflamação residual, anunciou doutora Bárbara Ellen. Posso voltar a jogar? Podemos iniciar um programa de recondicionamento físico supervisionado, gradualmente com monitoramento constante. Se tudo correr bem, em 2 meses, retorno aos treinos regulares. Obrigado, doutora Bárbara Ellen, disse Lucas Silva, a gratidão genuína em sua voz. No início, achei que estava destruindo meu sonho. Agora sei que salvou minha vida e meu futuro. Doutora Bárbara Ellen sorriu. Aquele caso era um lembrete constante. Em atletas, a linha entre o coração supertreinado e o coração doente podia ser perigosamente tênue. Exigia vigilância, suspeição e coragem para intervir, mesmo contra os desejos do paciente. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto a adrenalina na emergência do São Lucas finalmente começava a baixar. Na sala dos médicos, Dr. André Luiz, doutora Bárbara Ellen e doutora Eliane Rodrigues compartilhavam um silêncio carregado de exaustão e satisfação. Dia intenso, suspirou Dr. André Luiz. 3 inimigos invisíveis combatidos, complementou doutora Eliane Rodrigues. Um vírus traiçoeiro, uma cascata farmacológica e uma inflamação cardíaca silenciosa, todos disfarçados, exigindo que olhássemos além do óbvio, refletiu doutora Bárbara Ellen. Beatriz Helena trouxe as últimas atualizações. Marcelo Vieira melhorando na UTI, Dona Teresa Almeida estável e lúcida, Lucas Silva sem novas arritmias. A vigilância epidemiológica agiu rápido graças ao diagnóstico precoce da febre amarela, informou Beatriz Helena. Provavelmente evitamos um surto. Um pequeno gesto de gratidão chegou. Uma cesta de frutas da família de Lucas Silva. O verdadeiro desafio será mantê-lo em repouso, brincou doutora Bárbara Ellen. Sabem o que esses casos têm em comum? Perguntou doutora Eliane Rodrigues. O tempo.
Em todos, lutamos contra relógios biológicos implacáveis, e a diferença entre a vida e a morte foi questão de horas, de decisões rápidas e corretas, acrescentou o Dr. André Luiz. É a essência da emergência, concluiu doutora Bárbara Ellen. Guardiões vigilantes contra perigos ocultos. Enquanto a equipe noturna assumia, eles se despediram, levando consigo o peso e a leveza de mais um dia, salvando vidas. Amanhã, novos desafios surgiriam, e eles estariam prontos, porque na Sala Vermelha, a batalha contra o invisível nunca cessava, e a cada diagnóstico correto, a cada vida salva, reafirmavam seu juramento silencioso. Mas enquanto a equipe celebrava as vitórias do dia, uma nova ameaça já se infiltrava silenciosamente nos corredores do São Lucas. Um paciente aparentemente estável começava a apresentar sintomas bizarros, desafiando toda a lógica médica. Seria uma complicação rara? Uma nova doença? Ou algo ainda mais sinistro? A resposta no próximo episódio de Código Vermelho. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar novos episódios da série Código Vermelho. Deixe seu like e compartilhe suas impressões sobre nosso trabalho nos comentários.